Afinal, é possível provar a existência da alma? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. O tema de hoje é muito interessante. É um tema que veio de um ex-aluno, membro aqui do canal, Matheus Araújo, que me diz de uma professora dele, um professor, não vou aqui explanar quem é, que levantou esse tema na sala de aula, dizendo aos alunos, era uma turma de filosofia, que era possível, né, que a ciência e a filosofia já tornaram possível provar a existência da aula. Na verdade, o professor soltou essa assim no meio da aula, falou, não, gente, olha, que a alma existe, isso já está provado, isso já foi provado, a gente não precisa discutir. E o Matheus, obviamente, como já tinha sido meu aluno, falou, professor, isso ficou na dúvida, né, e me mandou essa mensagem, né, falando, professor, é possível? O professor falou isso na sala, né? Que é possível, que a existência da alma já está provada. Isso faz sentido? Pois bem, eu achei um tema assim extremamente interessante e preparei esse vídeo aqui para ele. E a gente vai mostrar, dar uma resposta a esse problema com base em um filósofo bem clássico, que é o Kant, Immanuel Kant, na sua obra Crítica da Razão Pura, no livro segundo da Dialética Transcendental, chamado Das Inferências Dialéticas da Razão Pura. Esse nome todo complicado você não precisa decorar, mas é só entender que eu vou deixar aqui o livro na descrição para caso você tenha uma dúvida. Mas enfim, antes da gente responder se a ciência prova ou não a existência da alma, se a filosofia consegue ou não provar a existência da alma, eu vou fazer aqui um convite. Você pode fazer igual ao Matheus, dar uma sugestão em ter seu vídeo aqui no canal. Basta você se tornar membro e deixar seu comentário aqui, sua sugestão aqui, ou então lá no meu Instagram. A gente pode ter uma conversa também e levar esse diálogo a outro nível. Mas vamos lá, chega de papo, vamos aqui porque esse tema realmente me interessa. Olha, que essa ideia dessa pressuposição de que a alma existe, isso é bem antigo na história da filosofia, para ser honesto, desde os escritos ali dos pré-socráticos, por exemplo, em Parmênides, já havia essa estrutura de uma pressuposição metafísica, de um mundo metafísico, da divisão do ser humano em corpo e alma, e isso vai encontrar coro, sobretudo em Platão, né? Platão vai criar uma teoria da existência da alma, partindo do pressuposto de que a alma é intelectual, de que ela existe, de que ela é necessária. Essa visão de Platão vai passar por toda a Idade Média, né? Por exemplo, tem uma grande influência no cristianismo, né? Que vai entender o homem como um misto de corpo e alma, e vai desembocar também em Descartes, por exemplo, na filosofia moderna. A ideia de corpo e alma em Descartes também está ali desembocada. Mas tá, vamos parar aí com a ideia de alma. Não vou depois, no final do vídeo, eu mostro como que essa ideia de alma se transformou hoje. No final do vídeo, segura até o final do vídeo, que eu vou dizer para você como que a gente hoje entende essa ideia de alma. Mas vamos aqui de primeiro responder ao Matheus. Matheus, essa ideia de prova da alma, ela é altamente questionada por todo mundo que vem depois do Kant. Porque o Kant ele dá uma porrada neste livro no conceito de existência. O Kant ele vai na Crítica da Razão Pura trabalhar muito a ideia do conceito de existência. Por quê? Porque ele vai ali dar esse conceito ontológico. Tá, eu vou ser de forma mais clara aqui, mais direto. O que ele está querendo dizer? Afinal, para a gente provar que provar algo, a existência de algo, a gente precisa saber como que a gente chega à existência. E vamos lá. Para Kant, toda vez que a gente fala de existência de algo, a gente só pode falar da existência por meio dos sentidos. Eu posso falar, por exemplo, deste livro aqui, Paideia, A Formação do Homem Grego, do Werner Jäger, um livro maravilhoso, por exemplo, vou até deixar aqui na descrição, porque eu tô vendo, eu tô tocando, eu tô sentindo o cheiro. Isso é provar. É igual você provar um sorvete, sabe? Como é que você prova um sorvete? Você pega, bota a bola de sorvete e lambe, bota na colher e vai. Assim que você prova. Não tem como eu imaginar uma ideia de sorvete e ficar criando atributos para um sorvete e falar, provei o sorvete. Quer ver? Vou falar aqui com você. Às vezes você nunca provou um sorvete de pistache. Eu adoro sorvete de pistache. Mas vamos supor que você nunca provou um sorvete de pistache. Eu vou te falar aqui, olha, o sorvete de pistache, ele é verde, vindo de uma semente, uma oleaginosa, e tem um gosto bem interessante entre castanha e... vou aqui inventar uma coisa, tá? Entre castanha e baunilha. Então, é um gosto doce, mas ao mesmo tempo amadeirado. Entendeu? Tá, você pode falar que entendeu a minha descrição, certo? Então você vai falar para mim, não, Felício, então o pistache é algo verde, o sorvete de pistache é algo verde, com um sabor bastante vindo de uma oleaginosa, né, de uma semente, de um grão, e
é ali o gosto entre baunilha e castanha. Você pode fazer essa descrição, mas você provou o sorvete? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque provar pressupõe experiência. E é isso que o Kant está falando aqui na Crítica da Razão Pura. E o que acontece? A alma, a gente consegue até fazer um cálculo lógico, pressupor a existência da alma, mas isso são pressuposições. A gente não consegue experienciar a alma da mesma forma que a gente não consegue provar a alma, porque a gente não consegue abrir o corpo humano, abrir ele e encontrar a alma ali dentro. Você não consegue. Não tem como provar, você não tem como botar a alma num laboratório. Logo, o professor do Matheus aqui, que pode ser um professor seu, ou até mesmo você, que acredita que era possível provar a existência da alma, eu te falo, não é possível provar a existência da alma em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. Você pode fundamentar, você pode criar um conceito, como a gente vai ver daqui a pouco no final do vídeo, mas a ideia de provar, base da ciência moderna, ela pressupõe a experiência. E a alma não é um objeto de experiência, porque a gente não consegue botar no laboratório, a gente não consegue sentir o cheiro da alma. Ok? Deu para entender? Então, respondendo aqui direto, Matheus, você pode chegar para o seu professor e falar: olha, professor, eu sinto lhe informar, mas a tradição filosófica desde Kant não trabalha com a ideia de prova de alma. Provar que a alma existe, isso não faz sentido. Ponto. Então, para Kant, não tem como provar a alma, porque a alma não é um objeto de experiência, um objeto que você consegue experimentar, experienciar. Ok? Tá, Felício? Então faz sentido falar de alma hoje? Faz, mais ou menos. A ideia de alma, ela muda na filosofia moderna, mesmo em Descartes, quando ele vai, por exemplo, em Platão, o que é alma? A alma não é nesse sentido religioso em Platão. Platão vai ver o ser humano como corpo e a alma vai ser a parte da inteligência, ok? Chega na Idade Moderna, Descartes vai fazer essa divisão, mas ele vai fazer entre corpo e no lugar da alma ele vai chamar a alma de mente. Mente, sabe? Mind, mente. E isso vai se dar até também à filosofia contemporânea. Chega hoje em dia, nesse campo chamado hoje de filosofia da mente, a gente entende a alma como algo chamado consciência. Então vamos trocar aqui a alma para a gente não falar de religião e vamos chamar de consciência. E aí eu volto para o Matheus, essa pergunta é mais interessante, dizendo o seguinte: é possível provar a existência da consciência? Aqui o tema fica muito mais interessante. Muito mais interessante porque, se você abrir aqui minha cabeça, você também não acha a consciência, você acha meu cérebro. O meu cérebro você vê. Agora, a consciência você não experiencia. Então vale a mesma coisa. A consciência não é um objeto da experiência. Então quer dizer que a consciência não pode ser provada? Isso mesmo. Mas quer dizer então que ela não existe? Agora nós temos um problema filosófico. Pois bem, a filosofia da mente tem o seguinte problema. Ela fala que há uma visão dualista, ainda hoje, que diz que a consciência existe, mas é de um outro tipo que não é o cérebro. É como se o cérebro fosse o corpo e a consciência fosse a alma, ou seja, de uma outra esfera. Mas existem outras tendências, funcionalistas muitas vezes, que dizem que a consciência não existe tal como o corpo, mas ela existe como uma função do cérebro. Isso é interessante, eu vou te dar um exemplo melhor. Por exemplo, você consegue provar a existência do estômago. É óbvio, óbvio. Você abre meu corpo, você vai ter o estômago. Mas você não consegue provar a existência da digestão. Por quê? Porque a digestão é uma função do estômago. Então, para esses teóricos mais contemporâneos, não é uma questão de provar a existência da consciência, porque a consciência não vai ser algo. A consciência vai ser um processo. Então, eu também, da mesma forma que eu não consigo provar a existência da digestão, da mesma forma que eu consigo provar provar a existência do pulmão, mas não da respiração, da mesma forma eu não consigo provar a existência da consciência, porque ela é, como a respiração, como a digestão, ela é um processo, ela é uma função do cérebro. Entendeu? Então, esse é o patamar atual dessa discussão. Ninguém fala mais em alma, falam hoje mente e consciência, e há uma discussão sobre se ela existe ou não. Digamos que a visão mais aceita na filosofia, se assim posso dizer, é de que a mente, a consciência e a alma, se você quiser chamar assim, não existem como objeto, não existem em si. São meros processos vindos do corpo. Então só há corpo, só é possível provar a existência do corpo. O que a gente precisa entender é o que a gente está chamando de consciência, é o que a gente está chamando de mente, é o que a gente está chamando de alma.
e aí se torna um problema muito mais de filosofia da linguagem, de filosofia da mente, do que um problema metafísico religioso. Ok, Matheus? Enfim, é isso. Eu espero que o Matheus e você tenham gostado desse vídeo, como eu gostei de fazer. Eu acho um tema extremamente interessante. Vou até colocar aqui também na descrição livros, né, links para livros de filosofia da mente, porque esse tema realmente é muito bacana. E se você achar esse tema interessante, deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu faço mais vídeos sobre filosofia da linguagem e da mente com esses problemas filosóficos que são, ao meu ver, bastante legais de serem pensados. É isso, eu sou o Felipe Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.